Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Ponto e Contraponto. E faltando 15 dias para o primeiro turno das eleições, o nosso assunto não poderia ser outro, né? O programa de hoje será inteiramente dedicado à grande festa da democracia. E para começar, eu recebo o cientista político Ranulfo Paranhos, que vai traçar um panorama sobre a corrida eleitoral desse ano. Vamos falar sobre as expectativas, cenários políticos que devem ser desenhados a partir dos resultados. Enfim, será um bate-papo muito importante. Boa noite, Ranulfo, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por mais uma vez ter sido convidado a estar aqui com vocês. Para a gente começar, Ranulfo, eu queria que você definisse para a gente política. O que ela significa? Estela, política, eu vou te dar a resposta que eu dou para os meus alunos, né? Política é, na verdade, o estudo das relações de poder. Sempre que existe relação de poder em jogo, ali a decisão será sempre uma decisão política. E olha, governar ou escolher candidatos que assumirão espaços de poder implica dizer que ele vai tomar as decisões públicas, o que nos interessa durante um período de tempo. Período de tempo quer dizer que nós estamos em democracia. Candidatos são escolhidos para assumir vagas por um tempo determinado, com prerrogativas determinadas, ou seja, o seu espaço de poder também tem limites. E quem define tudo isso é a política. Se você está preocupada, por exemplo, com economia, com políticas de cultura, com políticas sociais, seja lá o que for, só a política pode dar o tom, se isso será a contento, se será negligenciado, quais serão as projeções para o futuro. Na verdade, a nossa vida toda sempre foi e sempre será e dependerá da política, das decisões políticas. Qual é a importância da política na nossa vida? É basicamente isso que eu já falei, né? Se você está preocupada com qualquer elemento da vida pública, é a política quem define. Veja, agora ela pode extrapolar. Quando a política invade a vida privada, aí a gente sai da democracia. Na verdade, essa liberdade que nós temos de conversar aqui, ou que você pode ter de entrevistar candidatos e eles podem se colocar de forma contrárias, só é possível dentro de um cenário maior que a gente chama de democracia, mas que foi construído pela política. E a própria política pode destruí-lo, levar a democracia para um regime autocrático, para um regime ditatorial. De novo, tudo depende da política, desde políticas educacionais, ou seja, como a educação dos nossos filhos e netos serão conduzidas, até políticas macroeconômicas, como o país vai se relacionar com outros países. E a gente percebe que nessa época do ano está todo mundo falando muito de política, né? Mas a gente percebe também que nas ruas muita gente não se interessa pelo assunto, né? A nossa equipe de reportagem mesmo foi fazer uma enquete sobre o debate que a gente vai realizar na semana que vem e tem gente que não quis falar, que não se interessa pelo assunto, né? Por que isso acontece? Tenho duas respostas possíveis para você. A primeira delas é, ao falar publicamente, as pessoas podem se sentir envergonhadas. Veja, então aí você tem... Ou inseguras. Ou inseguras. Alguém que tem voto definido, e a gente hoje está chamando isso de voto envergonhado, aquele voto não declarado, por motivos N, qualquer que seja o motivo dele. Esse é um indivíduo que não quer declarar o voto. O outro motivo é, ele não decidiu efetivamente. Dado o prazo das eleições, que ainda 15 dias, 10 dias, 20 dias, um dia antes, ele pode não ter definido e a resposta pode ser muito sincera. A outra possibilidade é, realmente ele vai votar em branco ou nulo. Essa é a primeira resposta para a gente tentar entender os resultados dessa enquete. E as pesquisas mostram também, né, que tem muita gente que ainda está indecisa, que vai votar branco ou nulo, não sabem quem votar? Exatamente. Agora, qual é o lado bom disso? É que quando a gente compara o Brasil com os demais países da América Latina, nós somos o país onde as pessoas mais discutem política, mais falam com os colegas, com os vizinhos, colegas de trabalho, em jantar e almoço em casa, ou seja, nós falamos política. E esse é o período das eleições, que é um período da cultura política se elevar. Ou seja, nós temos televisão mostrando para a gente horário eleitoral, discussão de política na internet, e aí você também tem campanha de rua e as pessoas começam a sentir o calor da campanha. E por fim, para fechar esse ambiente, esse calor da política, da campanha política, nós temos os debates. E aí sim é fundamental, é o que faz a gente respirar a política durante um período curto de tempo para poder respirar, entender e tomar decisões mais acertadas segundo as nossas vontades
pessoais. E nas redes sociais também, né? Bem acalorado aí essas discussões e cada um se posicionando. Tem uma coisa interessante sobre redes sociais. Veja, por um tempo a gente pensou o poder das redes sociais, né? Obviamente que eu estou excluindo aqui a possibilidade das fake news. Eu estou pensando no debate real das redes sociais. Se as redes sociais seriam capazes de pautar a discussão sobre política. O que se descobriu foi que o debate da política começa na televisão, ou seja, desde o guia eleitoral, desde o debate entre os candidatos, as reportagens, a pesquisas aprofundadas, e ele vai se disseminar nas redes sociais. Então, a rede social é pautada pelo que acontece na televisão. A televisão ainda tem um papel fundamental para discutir política no Brasil. Ranulfo, faltando poucos dias, né, para a gente ir para as urnas, que balanço que você faz dos candidatos ao governo do estado de Alagoas? Bom, o que a gente já esperava, né? Se você olhar do ponto de vista da ciência política, qual era o esperado? O candidato do ex-governador é o candidato que lidera as intenções de voto por um motivo simples. Ele tem o que a gente chama de máquina pública. Ou seja, ele é o atual governador, ele tem o apoio do governador anterior, que também é candidato, que está nas ruas com eles. Então, é natural que ele estivesse liderando as intenções de voto. É provável que ele vá para o segundo turno. É muito provável. E ainda há uma possibilidade dele ganhar no primeiro turno. Agora, o que é que acontece além disso? A gente tem uma indefinição de quem será o oponente dele no segundo turno. Então, tem duas possibilidades aí. Essa é a leitura mais emergente que a gente pode ter, a mais destacada que a gente pode ter em relação a esses candidatos hoje. E essa é a grande briga, né? Quem é que vai junto se tiver segundo turno? Quem está na segunda posição não tem muita segurança de estar na segunda posição, porque o terceiro colocado, dependendo do dia em que a pesquisa seja feita, ele assume a segunda posição, porque pesquisa é uma coisa importante. Ela tira uma foto do dia, ela é o registro do que as pessoas estão pensando naquele dia. Na semana seguinte, a sua opinião pode alterar. Porque o fato que acontecer naquela semana pode mudar toda a história ali daquela pesquisa, aquele histórico. Completamente. Quando você tem candidatos que estão muito na frente, é difícil que ele consiga, o que a gente chama, as curvas não se invertem, ou seja, ele não perde a sua posição para um segundo colocado, que é o nosso cenário do estado de Alagoas, que é o cenário da disputa presidencial. Mas quando você tem candidatos muito próximos, com 2 pontos, ora um está com 18 e com 20, ou 21, 19, a possibilidade de alteração aí é real e ela tem, o histórico das eleições tem mostrado isso, ela é real e ela pode acontecer. E qual balanço você faz para o Senado? O Senado parece que está definido, mas ele está definido já desde o ano passado, né? Então, você tem um ex-governador que saiu com uma taxa de aprovação muito alta, né? É como as pessoas entendem. A gente não vai julgar aqui se o que ele fez é real ou não. É como as pessoas entendem é o que importa. Então, as pessoas entenderam que ele fez um bom governo e lhe deram uma taxa de aprovação elevada. Essa taxa de aprovação foi transferida para a intenção de voto para o Senado. Então, ele é o candidato ao cargo de senador com maior taxa de intenção de voto em função daquilo que a gente chama de voto retrospectivo. As pessoas estão lembrando dele e estão projetando ele para frente. E você acha que existe aquele pensamento de em time que está ganhando, não se deve mudar? Não se mexe. Essa é uma máxima do Zagallo, né, nosso ex-técnico da seleção brasileira. Eu acho que sim. Eu acho que aí, nesse caso, ele não tem muito o que alterar, porque se ele está liderando, a gente chama, é ganhar por pontos. Eu não tenho que me arriscar. Agora, em relação ao Brasil, né, a gente vê que quem vencer a eleição vai assumir um país bastante dividido, né? Qual é a sua opinião em relação, qual seria a solução para esse caso? Vamos lá, eu não sei se eu tenho a solução, Estela. Mas, o balanço que você faz. Mas veja, inicialmente o que nós temos é o que a gente está chamando de polarização. Se a gente fizer um retrospecto, olhar para o passado, nós temos polarização desde sempre. Assim. Sempre foi assim. Né? Você tem uma eleição em 89, que o primeiro turno não estava polarizado, dado a grande novidade das eleições. Então, em 89, você tinha ali o segundo colocado, foi
para o segundo turno com mais ou menos 15 pontos percentuais, mas a partir dali, todas as eleições você teve polarização. 2 partidos liderando a polarização, sempre indo para o segundo turno. Ok, isso é natural, inclusive, das democracias liberais. Quando a gente olha para a Europa, esse fenômeno é natural. Em regimes multipartidários. Eu preciso ter muito partido para ter uma ideia de polarização, porque dizer que tem polarização nos Estados Unidos é chover no molhado, porque lá só tem 2 partidos atuando mais fortemente. Mas mesmo na América Latina, a polarização é muito normal. A democracia é normal que tenha polarização. O que não é normal, ou o que a gente não acha saudável para a política? Agressividade, radicalidade, aí é um ponto fundamental. A polarização caminhando para o radical, aí a gente está saindo do grande cenário da democracia e indo para outra coisa que pode culminar em um regime fechado, pode culminar em golpe ou pode perder a qualidade da democracia. Essa polarização é importante, mas não pode ser tão acirrada. Tipo, quem ganhar, o outro, a população tem que aceitar, claro. Por democracia, resultado eleitoral deve ser respeitado, porque é ele que garante legitimidade de quem ganhou. Ranulfo, muito obrigada pela sua participação nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá certo? Obrigada. Gente, nessa reta final, muita gente ainda tem dúvidas sobre o processo eleitoral, não é? Pode adesivo do candidato na hora de votar, o horário da votação mudou, são muitas questões, né? Mas não saia daí, porque no próximo bloco, o advogado eleitoral Gustavo Ferreira vai tirar todas as nossas dúvidas. É daqui a pouquinho. Voltamos com um ponto e contraponto para você que está chegando agora. O nosso programa de hoje é especial sobre eleições. Já conversamos com o cientista político Ranulfo Paranhos, que volta no último bloco, e agora estamos recebendo aqui no estúdio o advogado eleitoral Gustavo Ferreira. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Stella. É um prazer estar aqui na TV Ponta Verde falando um pouquinho de direito eleitoral. O prazer é sempre nosso de receber vocês para estar aprendendo e para o nosso público também estar aprendendo com vocês. Agradeço. Demais. Apesar de uma responsabilidade grande depois do professor Ranulfo, né? A responsabilidade de todos nós. Todos nós. Gustavo, apesar da gente estar na reta final, né, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer no dia da votação, né? Na verdade, diversas outras dúvidas chegam diariamente para as nossas equipes, para a nossa produção através do nosso atendimento ao público. E pensando nisso, uma equipe de reportagem foi para as ruas para saber quais as principais dúvidas, questionamentos dos eleitores. Vamos ver então a nossa primeira pergunta, que vem do Tadeu Carvalho, que é aposentado. Escuta aí. Queria saber qual o horário da votação. E aí, qual o horário da votação? Excelente pergunta. Parece até uma coisa simples, mas vamos lá. Tem muita gente que não sabe, Muita né? gente não sabe e tem gente que perde o horário, né? 8 horas da manhã começa, termina às 17 horas, seguindo o horário de Brasília. E aqui uma novidade para essa eleição, seguindo o horário de Brasília mesmo. Então, quem está no Acre ou quem está no Amazonas, no Mato Grosso, que tem Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, 1 hora a menos, e Roraima, Acre, 2 horas a menos, vai começar às 8 horas de Brasília, ou seja, os eleitores de Cuiabá vão começar a votar às 7 horas da manhã, os eleitores de Rio Branco às 6 horas da manhã do relógio deles, porque vai ser seguido fielmente o horário geral, na maior parte do país, que é de 8 horas às 17 horas, por Brasília. Outra curiosidade, 17 horas nem sempre é o fim efetivo. Tem alguns lugares que passam, né, do horário. Excelente. Se houver algum problema eu não vou nem botar problema na urna, porque se tiver problema na urna, vai ter que trocar a votação por cédula, isso já gera um atraso natural. Mas vamos imaginar que tem uma fila, um local com muitos eleitores que deixam para votar no final. E, na verdade, tem uma curiosidade, a gente tem fluxos, né, na campanha. Tem o pessoal que vota no começo, vota depois do horário do almoço, principalmente na capital, e no final da votação. Nas cidades menos litorâneas, o pessoal vota logo cedo, então à tarde já fica mais espaçado. Mas imaginemos que tem uma fila grande às 17 horas. Sai o mesário, olha, tem 10 pessoas na fila. Aquelas 10 pessoas vão poder votar. Agora vamos saber qual é a dúvida da Silvia Lima, que é auxiliar de serviços gerais. Eu gostaria de saber se eu posso ir com adesivo de candidatos, do meu candidato no caso, para votar. E aí, pode ir com adesivo, não pode? Excelente pergunta, Silvia. Agradeço até por demais a pergunta dela.
Pode sim. Veja, é um ponto interessante. Eu brinco muito que o pessoal diz, olha, a propaganda eleitoral se encerra na véspera das eleições. Existe uma sequência de propagandas que vão encerrando, comício na quinta-feira, horário eleitoral gratuito na quinta-feira. No sábado, até às 22 horas, é o último dia para panfletagem, para carreatas, caminhadas. Mas eu brinco dizendo, mas no dia pode ter propaganda eleitoral ainda. Aí seria só adesivinho pequenininho que fica no peito ou posso usar aquela grandão? Porque tem gente que acaba sendo um outdoor ambulante, né? Não, Gustavo? Excelente pergunta. A manifestação individual e silenciosa do eleitor é possível. Então, o eleitor ele pode entrar com adesivo grande, ele pode portar até uma bandeira. Pode ir com a camisa do Brasil? Pode. Ou de vermelho? Ou de vermelho. Não tem problema. Ou de roxo, ou de furtacor. Vamos ampliar, não há problema nenhum. O que é proibido é ele distribuir material de campanha. O que é proibido, que pode gerar, se tiver pessoas padronizadas, mas isso é uma proibição, é que a Justiça Eleitoral pode, na verdade, abrir um processo depois das eleições. Então, várias pessoas com a mesma camisa laranja, um exemplo aleatório, né? Então, isso é um problema para a Justiça Eleitoral apurar pós-eleição. Mas no dia da eleição, a manifestação individual, eu sozinho. Aquela turminha do candidato, por exemplo, que fica ali perto do local de votação, não. Ou panfletando, entregando não pode. Algum santinho, entregando algum santinho. Excelente exemplo. Porque a partir das 22 horas e 1 minuto do sábado, qualquer distribuição de material de campanha se entende que é boca de urna. Perfeito. A boca de urna agora é qualquer distribuição de material das 22 horas e 1 minuto até o término das eleições. Então, distribuir santinho... Ela começa na noite seguinte. Na noite seguinte. Então, distribuir santinho, botar adesivo, não. Eu já tenho um adesivo colado no meu carro, eu já tenho um furadinho no meu carro, eu tenho um santinho que eu vou usar, eu tenho uma cola, né? Que é o santinho com a cola de quem eu vou votar. Posso ir? Com os numerozinhos. Tranquilamente. Vou entregar para outra pessoa? Não. Mas é um só. A lei não faz distinção. Se você está entregando 1.000 ou está entregando 1, é boca de urna e pode ser preso, pode ser levado à delegacia de polícia, né? Vai responder o processo por isso, porque é proibido distribuir qualquer material de campanha no dia da eleição. Você ir todo paramentado do seu candidato, da sua candidata, não tem problema. O seu carro tem lá o furadinho, tem um adesivo, não tem problema. Na sua casa você botou uma bandeira, não tem problema. Agora, infelizmente, tem sempre algum caso, né? Sempre alguém vai transgredir a regra. Sempre. E aí causa problema até para o próprio candidato, né? Pode causar sim. Por exemplo, imagina, camisa é proibido. Então chega, vou ajudar o meu candidato, vou dar exemplo, tá? A Estela é candidata, eu vou ajudar a Estela, faço 500 camisas, vai todo mundo votar junto. Isso pode gerar um problema para os eleitores e para a candidata que às vezes nem está sabendo disso. Né? Imagina, não tem a menor ideia que resolveram fazer esse apoio à candidatura dela, mas pode gerar um processo, uma demanda, e a Justiça Eleitoral ela é bem rigorosa nessas questões. Vamos então, Gustavo, para mais uma dúvida, dessa vez da Rosa Maria, que é professora aposentada. Vamos ver. Eu tenho e-título. Eu posso levá-lo no dia da votação, da eleição? Essa pergunta é excelente, porque agora está essa polêmica do celular, né? O e-título está no celular e agora, como é que faz? Ela pode usar? Estela, me permite, tem algumas polêmicas que eu brinco dizendo... Desnecessárias. Essa é uma delas. A proibição de levar o celular para a urna, ela já é bem antiga. E por que se proíbe levar o celular para a urna? Para evitar que você tire foto para a questão de compra de voto, para evitar que você quebre o sigilo do voto. Que você comprove que você está votando ali naquele candidato para poder mostrar para o candidato que te pediu o voto que você votou nele. Exatamente. Como a gente conversou até antes do programa, você bem disse, para não atrasar a fila, o pessoal fazendo selfie, né, fazendo pose, né? Querendo fazer stories, mostrando. Exato. Então há uma série de motivos, e principalmente a questão da compra de voto, sempre pegou muito, para não se levar o celular para a urna. E isso não é dessa eleição, isso é de várias eleições. Desde que o celular se popularizou e com câmera, isso se tornou uma exigência geral. Inclusive, a gente já fez eleição em 2004 no interior de Alagoas. É porque desta vez o celular vai ser recolhido, não é isso? Mas já em 2020 já era. Já em 2018 foi. Não é recolhido, ele é colocado ali no momento da votação. Da votação com o mesário. Como eu não levei o celular, eu nem lembrava, viu, dessa regra. Pois é, já tinha. Você chegava, inclusive, já podia mostrar o e-título, por isso a pergunta foi excelente. Já mostrava o e-título, conferia que o e-título está lá marcado,
liberava, fica o celular lá, você volta sem celular, retorna, pede seu celular, vai embora. Já era assim há muito tempo. Mas parece que as pessoas esquecem, a memória é um pouco curta e surgiu uma polêmica de algo que não é polêmico. Inclusive tivemos em 2018 prisão de eleitores que tiraram foto na hora da urna. O pessoal esquece, postaram em redes sociais e que foram presos, porque havia uma proibição expressa de você levar o celular até a urna e esses eleitores descumpriram. E foi facílimo achá-los, porque eles postaram nas redes sociais com o seu próprio nome. Então, a Justiça Eleitoral não teve muito trabalho localizá-los. Fácil de achar. Vamos para mais uma dúvida agora da Marleide de Souza. Eu queria saber que existe um limite de tempo para ficar na cabine para votar. E aí? Tem que votar rápido? Tem limite de tempo? Não tem? Como é? Eu tenho que agradecer as perguntas, são muito boas. São boas? Muito boas. O Código Eleitoral fala que o tempo necessário. E qual é o tempo necessário? Veja que coisa interessante. Não há uma previsão de tempo, né, de 1 minuto, 2 minutos, até porque cada pessoa tem o seu ritmo. Tá? O que a Justiça faz, isso pode ser feito, é que se o eleitor estiver muito confuso ou, né, não conseguir votar, cancela a liberação dele, ele sai e aí ele é orientado pelos mesários. E essa orientação, ou ela é feita com ele fora da urna, ou ele estando na urna, o mesário não pode ficar ao lado, tem que ficar em frente, né, 1 metro, 2 metros, para não poder ver que ele está votando, e explicar como ele vai realizar esse processo. E uma curiosidade, a eleição desse ano vai demorar um pouco mais. É uma curiosidade interessante. Por quê? Por quê? No final vai aparecer a lista das opções que você escolheu. E aí vai ter essa visualização para que você possa confirmar e aí encerrar a votação. Vamos ver mais uma dúvida aí de Bruna Santos. Eu queria saber quais as datas do primeiro e segundo turno. Primeiro turno, 2 de outubro, que é o primeiro domingo de outubro, e o segundo turno, se houver, e tudo indica que vai haver, 30 de outubro, que é o último domingo de outubro. Tá certo. Gustavo, super obrigada, né, pela sua participação, né, que foi super esclarecedora, né, tirou as dúvidas aí de quem está nas ruas nos assistindo, os nossos telespectadores e a nossa também, né, porque a gente também vota e também tem sempre dúvidas, né, e nada como falar com um especialista. E daqui a pouco você volta para a gente se despedir, tá certo? E no próximo bloco a gente vai falar sobre um dos pilares que sustentam o processo eleitoral, o debate. A TV Ponta Verde será a emissora alagoana que vai transmitir o último encontro dos candidatos ao governo de Alagoas antes das eleições. E tem também debate com os candidatos ao Senado. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações. A TV Ponta Verde assume diariamente o compromisso de levar até você, telespectador, a notícia de forma imparcial e no momento em que ela acontece. Esse é o DNA do nosso time de jornalismo e em ano de eleição, é claro, nós reafirmamos esse compromisso com a cobertura diária dos principais eventos e com a realização do tradicional debate político entre os candidatos. Este ano, você vai acompanhar não apenas um, mas 2 encontros. O primeiro é no dia 27 de setembro, às 11 da manhã. Com os 4 candidatos ao Senado. E no dia 29 de setembro, também às 11 da manhã, o debate será com os 6 candidatos ao governo de Alagoas. O objetivo é que você, eleitor, escolha da melhor forma os nossos próximos representantes. Veja agora a reportagem de Marcelo Moreno. Há 2 semanas das eleições, quais são os anseios da população quanto às prioridades dos candidatos? Emprego, né, educação, segurança, tudo isso aí que se precisa, né? A saúde, a educação e os direitos do que a gente tem, né? Que a gente trabalha muito para ter, né? Tem que ter os direitos do trabalhador e a saúde, principalmente saúde e educação, que está precisando muito. É uma das minhas prioridades quando tem debate eleitoral para me ver as propostas dos candidatos, porque hoje o que nos interessa é que o nosso país tenha uma organização total, começando do presidente a um deputado estadual. Então precisamos muito que o povo brasileiro tome consciência que nós estamos num pleito eleitoral, que temos que ter uma responsabilidade muito grande, que é conduzir os nossos políticos para lá, para que organize o nosso país na economia, saúde, educação, segurança pública e cidadania. E a TV Ponta Verde vai contribuir com a tomada de decisão do eleitor no processo eleitoral, com a realização de 2 debates. Aqui em nossos estúdios, os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas ideias e propostas no horário nobre da programação local.
No dia 27 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, a TV Ponta Verde promoverá debate entre os candidatos ao Senado. No dia 29, também no mesmo horário, será a vez dos candidatos ao governo do estado. Os debates serão mediados pelo jornalista e apresentador do SBT, Darlisson Dutra. Olha, o estado de Alagoas sempre foi tradicionalmente um estado que revela personagens políticos muito importantes e relevantes, inclusive no cenário nacional. O que eu espero nesse debate que a TV Ponta Verde vai poder oferecer para os alagoanos é um debate rico em propostas, principalmente dos candidatos, mas sem deixar de lado as trocas de farpas, acusações. Eu acredito que vai ser muito importante para o eleitor, na véspera das eleições, decidir em quem votar. E eu estarei no meio, mediando esse debate para que seja uma conversa democrática. Eu acredito que quem vai ganhar vai ser o eleitor alagoano assistindo na TV Ponta Verde SBT. A gerente de jornalismo da TV Ponta Verde, Júlia Oliveira, destaca que a realização dos debates na reta final do primeiro turno serão fundamentais para que o eleitor decida o voto. A TV Ponta Verde, mais uma vez, ela se destaca, porque a gente vai fazer esses debates já na última semana e antecedendo o pleito do dia 2 de outubro, justamente com esse objetivo de dar a opção para o eleitor fazer a sua última análise, observar as propostas, a postura e a conduta dos candidatos e, mais uma vez, decidir o seu voto com precisão, consciente do que ele está fazendo. A equipe técnica da emissora iniciou os preparativos dos debates, que serão retransmitidos por outros veículos de comunicação. Nós estamos alinhando com sites, blogs, rádios, para fazerem sim a retransmissão do debate. Então, além das nossas redes sociais, além do canal aberto, obviamente, outras empresas de comunicação vão poder retransmitir o nosso debate, para que todo o povo alagoano tenha conhecimento das propostas e possa decidir o seu voto com consciência. Este é um compromisso da TV Ponta Verde com a democracia. Se nós, como veículo de comunicação que somos, temos essa missão, informar com credibilidade, dar oportunidade aos candidatos para que falem, para que se mostrem os seus projetos e a você, eleitor, que decida qual será o melhor candidato. E os nossos convidados de hoje já estão de volta aqui no estúdio para a gente encerrar o Ponto e Contraponto especial Eleições. E nesse finalzinho do programa, eu gostaria que a gente voltasse a reforçar a importância do voto consciente, nesse momento tão importante da nossa democracia. O que você pode falar para a gente, Ranulfo? Vou começar com você, da importância aí desse debate que a gente está realizando. Estela, primeiro ponto. O debate é o marco fundamental da nossa cultura política de campanha. Todo mundo espera os debates. Segundo ponto, o debate é o espaço do contraditório. Você pode ser perguntada sobre aquilo que você não quer e não esperava. Terceiro e mais fundamental, o debate não tem edição, é ao vivo, então você não tem como fugir ou perguntar a um assessor. O debate é fundamental para que as pessoas, como o nosso próprio telespectador falou, para que as pessoas saibam as propostas. O debate é o espaço da proposta e da defesa daquilo que você tem como proposta para governar. E você, Gustavo, como é que você vê essa realização do debate, essa discussão. Que a gente vai trazer? Eu ia brincar dizendo Ciro relator, mas veja, o debate é extremamente importante. O Ranulfo bem lembrou, eu pouco mais antigo, lembro de 1989, os debates para a eleição de presidente da República. Foram debates que marcaram muito. Então, assim, atuar hoje no eleitoral tem um pé justamente em acompanhar aqueles debates, aquela discussão de ideias. O que a gente sentiu muito de uns anos para cá é que os debates tinham perdido a discussão de ideias, mas, curiosamente, nesse ano eles voltaram a ser debates de propostas. Claro, tem a farpa, tem a crítica, não pode ter edição, não pode pedir ajuda ao assessor, e isso às vezes coloca alguns candidatos em xeque, faz outros sobressaírem. Então o debate para o grande público, como o telespectador bem falou, é extremamente importante para definir de presidente a deputado estadual em quem votar nessas eleições. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Foi maravilhoso esse bate-papo aí, tão informativo para todos nós. Obrigada pela participação, tá certo? Gente, é isso mesmo, E o programa de hoje fica por aqui. É muito bom ter vocês na telinha com a gente. A gente se vê no próximo Ponto e Contraponto. Até mais!